Olá a todos do Guia Viver Bem. Eu sou a doutora Luciana Protásio, sou fisioterapeuta neurofuncional, ou seja, fisioterapeuta que trabalha com condições neurológicas, né, em termos de educação à saúde, reabilitação, entre outros. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a fisioterapia, né, neurofuncional, neurológica, nos casos de paralisia facial. O que a gente mais vê são os casos de paralisia facial periférica, ou conhecido muitos deles como paralisia de Bell, que são aqueles casos que a pessoa sofre a paralisia facial, muitas vezes de maneira repentina, onde um lado do rosto fica paralisado, aí a pessoa começa a perceber porque o olho não fecha direito, ou a boca está torta ou mais fraca, ou faz o bico e o bico entorta, e aí isso tudo, né, quando vai se buscar a origem disso, não consegue se ter uma causa bem definida, e aí é que se chama paralisia de Bell. E em outros casos, sim, se conseguem definir uma causa, como pode ter sido um vírus, uma bactéria, um trauma, entre outros. E esse indivíduo, então, tomar essas medidas iniciais, né, de controle, de urgência medicamentosa, que tem ido para o neurologista ou na urgência, ele vai ser encaminhado para reabilitação, para fisioterapia. E aí são quando esses pacientes chegam para nós, né, fisioterapeutas, chegam para mim como fisioterapeuta neurofuncional. E aí, então, é um trabalho bem interessante que é feito pela fisioterapia, e um trabalho que recentemente, de uns 5 anos para cá mais precisamente, vem tendo mais atualizações em termos do que se fazer, o que é realmente como evidência para aquele recurso, para aquela técnica, para aquele método ser usado na fisioterapia ou não. Porque tem alguns que são usados porque já eram usados antigamente, clinicamente. Quando eu digo antigamente, foi como eu me formei também, eu tenho 15 anos de formado, de experiência nessa área, desde então trabalho, e muitos tratamentos eram diferentes e ainda veio repercussão. Então, nós temos que pensar em fazer com esses pacientes algumas técnicas, vamos dizer assim, específicas, outras que já existiam, mas estão de maneira modificada. Então, é importante esclarecer para esses indivíduos, né, na consulta inicial, que é uma avaliação, o que é que não deve ser feito, que eles não podem exagerar nos movimentos faciais, no intuito de, eu fazendo caretas, eu repetindo muito isso vai melhorar, que não é por aí. Os movimentos da face, eles são necessários para esses músculos voltarem a ganhar força, mas os movimentos da face são movimentos mais naturais, onde nós usamos eles durante o dia todo, né? Pelas nossas expressões faciais, sejam de tristeza, de alegria, seja no ato de comer, de beber um líquido, de conversar, né? Porém, até de mexer um cabelo, colocar um boné e etc., a gente também está fazendo alguns movimentos, mas isso é tudo de maneira muito natural. E assim que também deve ser trabalhado. Esses movimentos trabalhados de maneira mais natural, mais espontânea, junto com técnicas, digamos, de imagética motora, junto com massagens específicas que são feitas, não apenas no lado paralisado, mas no lado que ficou sadio, que não foi acometido, porém essas massagens elas são diferentes, porque o lado acometido ele está caído, ele está flácido, ele está fraco, e o lado que ficou sadio, ele está tentando compensar os movimentos do outro lado, então ele tende a ficar muito tensionado, às vezes gerando pontos dolorosos, né, pontos de tensão. Então isso precisa também ser tratado, não se trata só do lado da hemiface, né, que foi paralisada. Temos que lembrar que a compressa morna é muito eficiente, tem o local e o tempo específico para aquilo ali que deve ser avaliado caso a caso. Massagens intraoral também, por dentro da boca, né, são importantes para isso. Nada de eletroestimulação, que são conhecidos como aqueles choquinhos. Já existem estudos com boas evidências comprovando que aquilo ali não faz bem, pelo contrário, pode deixar sequelas
né, permanente depois, no início da ideia de melhora, sequelas, e para alguns pacientes eles são até doloridos mesmo no início. O gelo também, que muito se usava, né, como estímulos leves ou mesmo como compressa, não se deve mais usar. Então, eu indico para você que teve paralisia facial ou conhece alguém que teve, procure um fisioterapeuta especializado para que depois não se venha a ter sequelas, né, que não são desejadas dessa paralisia facial, onde você poderia ter um bom potencial de melhora, mesmo que demorasse alguns meses, e termina depois ficando com algumas sequelas.